Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é apresentar para vocês uma ideia que nos ocorreu aqui, que é aquele velho sonho, né, que a gente sempre acalentou de conseguir fazer um produto clique que fosse para grandes massas, não é? Que a gente conseguisse vender grandes volumes e de preferência sem dar desconto, não é? Que a gente conseguisse então espalhar e gerar uma grande quantidade aí de licenças, não é? Então essa é uma ideia que ocorreu que eu queria apresentar para vocês. Estou apresentando aqui em vídeo porque como a agenda de cada um é mais difícil da gente fazer a conciliação, né, nessa correria de planejamento, preparação do conference, então coloquei esse vídeo para vocês, desse plano de negócio proposto, para vocês poderem avaliar e aí depois a gente marcar para o feedback, né, assim, ao vivo, pelo Webex, ver o que vocês acharam, né. Então a ideia é o seguinte, quais são os objetivos de um produto desse, produto de massa, ó, veja aí, como se fosse o Black Friday ali na foto, né, todo mundo correndo. Seria sim criar um produto de massa que a gente pudesse vender em larga escala, né, que esse produto possa ser consumido aos milhares de unidades, né, que seja uma coisa que tenha essa característica, esse apelo, que haja uma receita recorrente, não é? Ou seja, que a gente pudesse a cada período, né, cobrar algum tipo de receita, não é? Que venda uma quantidade grande de tokens do ClickSense, então são os objetivos, né, de um produto dessa natureza, né? Esses seriam os objetivos. E também sem dar descontos de grandes volumes, o que parece um paradoxo, né? Mas é interessante. Quando a gente vende uma grande quantidade, 1.000 licenças, 2.000, 3.000, 5.000 para o mesmo cliente, aí cada licença sai muito barata, né? Tem que dar um descontão, sai R$ 600, 800, como sai para o Boticário. Mas imagina vender para uma grande quantidade de licenças, mas também para uma grande quantidade de clientes, o que faria a gente vender a um preço muito próximo do preço de tabela, sem dar desconto, porque não seria para o mesmo cliente, né? Então esses seriam os objetivos, né? A pergunta é, que produto poderia ter essas propriedades, né? Que seriam propriedades muito desejáveis, né? Mas qual seria esse produto? Então a ideia é essa, seria um produto chamado Município 360 graus, onde você tivesse o quê? Por que esse produto, né? Por que Município 360 graus? Seria uma visão 360 graus, quer dizer, uma visão holística, completa, do que acontece no município. Porque a vida das pessoas e das empresas acontece nos municípios, né? E essa vida é composta de quê? De decisões, né? As empresas, as famílias, os gestores públicos têm que tomar decisões que acontecem no âmbito municipal, com informações municipais, né? E essas decisões que esses entes aí têm que tomar consideram várias informações, né? Essas decisões, eles levam em consideração informações a respeito da saúde, o que acontece na área de saúde nesse município, a respeito de educação, né? Então, por exemplo, saúde, quantos e quais atendimentos ambulatoriais são feitos, quantos e quais internações são feitas, quais são os hospitais que operam no SUS, quais são os equipamentos que estão instalados, não é? Em termos de educação, o censo escolar, quantas escolas, qual é o equipamento que tem nas escolas, quantos professores, qual é a formação, quantos alunos, qual é a matrícula, qual é o perfil dos alunos, como é o transporte e tudo mais. Também decisões que envolvem segurança pública, não é? Qual é a taxa de criminalidade, onde é que acontece as ocorrências. Decisões que envolvem informações econômicas e estruturais, não é? Sobre o fluxo, a renda daquele município, coisas desse tipo. Informações que envolvem a população, não é? Capacidade populacional, a faixa etária, a pirâmide etária, não é? Informações também de infraestrutura, se aquele município tem esgoto, não tem, quais são os equipamentos de infraestrutura que tem esse município. Então, essa seria a ideia, né? E onde estão esses dados a respeito de cada município? Você vê aí o gráficozinho mostrando que cada município tem o seu dado, não é? E os municípios, esses dados são publicamente disponíveis para nós, não é? E para qualquer pessoa. E aí, se são publicamente disponíveis, por que são? Porque cada administração municipal ela tem que informar um monte de operações que ela faz da área de saúde, ela tem que informar para o Ministério da Saúde, da área de educação, tem que informar para o Ministério da Educação, da segurança pública, da área de economia. O IBGE tem vários dados que o município não informa, mas que ele tem a respeito de infraestrutura, população.
Então são dados públicos, estão aí para quem quiser. O problema é que esses dados, como vocês veem na figura, estão espalhados por diversos sites de diversos órgãos em formatos diferentes, em TXT, em Excel, em dados em formato DBase 2 ainda, que é uma ferramenta aí dos anos 80, no início dos anos 80. Né? Então, que sites, né, que contém esses dados? Por exemplo, o DataSUS, o Ministério da Saúde, o INEP da Educação, IBGE, o Ministério da Transparência, antiga Controladoria CGU, Geral da União, né? Ministério da Justiça e por aí vai. Então, o que que acontece? Hoje, como esses dados estão assim espalhados em vários sites, em arquivos, então as pessoas não conseguem fazer aquela máxima que é que o clique permite, né? Que eu gostaria de fazer para esses dados municipais, perguntas imprevistas e obter respostas instantâneas. Então, isso não é possível hoje, do jeito que os dados estão bagunçados, espalhados por aí. Então, qual é a ideia? Né? Imagine se nós pudéssemos transformar esses dados todos, se nós pudéssemos pegar esses dados públicos, colocar isso tudo numa base clique e disponibilizar isso como um produto na nuvem. Né? Imagine se isso fosse possível. Como seria uma demonstração disso? Seria algo assim. A pessoa entraria num site, a gente venderia isso por usuário, né? Nesse site teria lá em cima, ó, repare lá na barra de endereço, por exemplo, né? Isso é só um nome fictício para dar um exemplo. município360graus.com.br. Entrou, aparece aqui a pagininha do site, município da Tocato. Digite aí seu usuário e senha. Usuário, senha, e aí está lá, usuário e senha. E aí depois que eu digitar usuário e senha, já abriria para uma tela do produto. Então aqui eu já tenho o produto e, por exemplo, aqui eu estou na área de saúde. Eu poderia, como gestor municipal, ó, aqui eu tenho marcado no mapa, por exemplo, o estado da Bahia, em cada município onde ocorrem os atendimentos. Aqui foi o município onde aconteceu o atendimento. E aqui eu tenho o município de onde o paciente veio para ser atendido. Então aqui eu consigo fazer uma análise de invasão. Por exemplo, se eu me aproximar um pouquinho aqui desse mapa, ó, eu reparo aqui na Bahia que eu tenho Salvador, não é? Que é uma cidade grande, onde tem a maior quantidade de atendimentos, 251 mil atendimentos são realizados em Salvador, mas eu tenho cidades grandes ao redor, por exemplo, Feira de Santana. Lá são realizados pelo SUS 46 mil atendimentos nesse período de tempo. Mas se eu clicar aqui na bolinha da Feira de Santana, ele vai me mostrar no outro mapa de onde vieram pacientes, onde moram esses pacientes que foram ser atendidos em Feira de Santana. Então aqui, observe que descoberta bacana. Eu vejo que de vários pontos da Bahia vêm pacientes que moram nesses municípios invadindo Feira de Santana. Então, se eu confirmar aqui o filtro e andar um pouquinho aqui nesse mapa ao lado, eu vejo o seguinte, ó, da própria Feira de Santana vem a maioria, né, dos 40 e tantos mil atendimentos, 31 mil vem de Feira de Santana, mas observe, ao redor de Feira de Santana, cada bolinha aqui é um município. E quanto maior a bolinha, significa que mais atendimentos vêm de lá. Ó. Por exemplo, aqui, de Feira de Santana, tem um município chamado Santo Estevão, que manda 1.200 atendimentos, foram feitos em Feira de Santana, de pacientes que moram em Santo Estevão. Então, está invadindo. Ó, aqui também. De São Gonçalo dos Campos, 732. Você vê que ao redor de Feira de Santana, tem, ó, nesse círculo aqui, um monte de município que manda paciente para lá. Então, isso aqui é bacana para o prefeito, para o gestor do hospital, para o secretário de saúde, para ver a tal da invasão, né? Porque feira recebe lá as verbas do SUS para atender sua população. E aqui ele está estudando, está vendo que vem gente de fora, inclusive de muito distante, né? Se a gente se afastar um pouquinho do mapa, observe, vem gente de muitos lugares serem atendidos em Feira de Santana. Então, isso é um exemplo, né, do que esse produto pode dar. Um outro exemplo, a gente vê um 360 graus aqui, vê um tipo dashboard, né? Deixa eu tirar aqui o município e dar uma olhada no geral, ó, comparando as internações, ó, no estado da Bahia, ao longo desse período de um ano e pouco, foram feitas 1 milhão de internações. Olha quantas. E o valor total gasto pelo Ministério da Saúde foi 978 milhões de reais. Já atendimentos ambulatoriais, que são consultas, pequenos curativos, essas coisinhas, ó, foram feitas 276 milhões de atendimentos. Veja que número, né? E um total de dinheiro pago pelo SUS de 1,2 bilhões de reais.
E aqui eu tenho a média de permanência, né? A Simone, que já trabalhou bastante em hospital, sabe bem da importância aqui da média de permanência em dias, né? Da glosa, né? Simone também vê aqui a questão da glosa, que é uma questão interessante, que a glosa, pessoal, é quando o hospital faz o atendimento e envia para o convênio, no caso o convênio aqui é o SUS, e por alguma falha de processo o SUS nega o pagamento. Então aqui eu já vejo onde é que tem a maior glosa, onde está mais escurinho aqui, ó. Aqui eu tenho 0,9% de glosa nos atendimentos feitos aqui em São Desidério, né? Aqui eu tenho também 86%, na verdade, né? Ali era 90%, aqui é 86%. Então, assim, é muito interessante e poderoso você poder ver isso, né? E você poder também ver a nível de isso aí no tempo, né? Você poder ver de várias formas, não é? Você poder, por exemplo, aqui identificar, olha, as maiores internações acontecem de urgência, né? E algumas eletivas. Vamos ver as eletivas. Internações eletivas, quantas foram? Aí aqui, eletiva, mas foi por quê, né? Qual foi a complexidade? Qual foi o diagnóstico principal? Por exemplo, eu posso trocar o eixo e veja, eita, principal diagnóstico de internações na Bahia foi hérnia inguinal unilateral, com um total de 9.200 atendimentos, né? E como é que foi isso ao longo dos anos? Olha, eu vejo aqui que está seguindo uma tendência, a linha azul, a gente abre aqui, né? A linha azul é 2015, a linha rosinha é 2016. Então, você vê que é muito interessante, né? Muito poderoso. Imagine você poder fazer toda isso aqui estar disponível, a pessoa logar na nuvem, né, numa nuvem da Tocato, e poder ver isso de saúde, mas poder ver também de educação, poder ver também de criminalidade, poder ver também de equipamentos hospitalares instalados, né, que é o próximo. Onde é que tem tomógrafo? Onde é que não tem tomógrafo? Qual é o hospital que mais atendeu? Qual é o que menos atendeu? Não é? Então, assim, você tem um poder muito grande, né? É o caso aqui, ó. Diagnóstico de hérnia inguinal foi o maior. Aí, qual foi o hospital que mais aconteceu isso, né? Então, assim, a gente vai fazendo algo assim que é muito poderoso, né? Muito forte nesse sentido e que dá uma visão muito grande ao estabelecimento. Ó. Foi o que mais fez, foi o Hospital Martagão Gesteira, que fez 583 procedimentos desse de hérnia. Segundo lugar, Hospital Dr. Heitor Guedes de Melo, 561 atendimentos. Então, é poder total, coisa que ninguém tem sobre o município. E aqui eu estou entrando só em saúde. A gente preparou, junto, eu e o Igor aqui, preparamos essa pequena amostra para vocês, só para vocês terem uma ideia do que é possível, né? Mas, assim, também estamos preparando a educação. Paramos aqui só para investirmos uns 4 dias aí de trabalho para vocês terem uma ideia, né, do que seria possível. Então, isso é mais ou menos uma demonstração do produto. Agora, imagine o seguinte, né? Quem seria o público-alvo desse produto, né? Então, seriam certamente os municípios, são mais de 5.000 municípios no Brasil, certamente veículos de imprensa, né, como jornais, revistas, emissoras de rádio, emissoras de TV aberta ou TV por assinatura, para vender esse tipo de coisa, para o pessoal fazer matéria, né, descobrir coisa. Universidades, institutos de pesquisa, né, para ter em suas bibliotecas essa licença para o pessoal que trabalha com saúde pública, com segurança pública, com educação, fazer suas pesquisas. Empresas de consultoria que querem, de repente, eu quero abrir um hospital, nem que seja privado, né? Onde é que eu vou abrir? Será que já não tem muito do SUS atendendo ali? Não tem. Também investidores, né, do Brasil e estrangeiros para avaliar também o melhor lugar para posicionar a abertura de uma clínica, a instalação de um tomógrafo, de uma ressonância, e também hospitais, porque aí os hospitais, tem muito hospital privado que atende um pouco de SUS, não é? E os próprios hospitais do SUS fazerem uma autoavaliação, eles comprarem esse acesso para verem como eles estão e para fazer um benchmark, uma comparação com outros hospitais. Né? Esse seria o nosso público-alvo, né? Então, diante disso, como seria o planejamento desse produto? Os 4Ps do marketing, né? Que é produto, preço, praça e promoção. Então, o produto seria assim, seria uma aplicação ClickSense, desenvolvida pela Tocato, hospedada em um servidor da Amazon, ou seja, na nuvem. Né? O cliente, ao comprar, ele ganha um usuário e senha, quando ele adere. Cada usuário comprado equivale a um token sense. O treinamento para usar esse produto seria à distância. Veja, esse token não seria comprado
em nome do cliente, não. Seria comprado pela Tocato. A Tocato poderia comprar de 5 em 5, de 10 em 10, conforme for, a gente veria o sucesso do produto, né? Porque a ideia era poder vender um para cada cliente. Um no jornal Diário de Pernambuco, um para o município de Serra Talhada, Sertão de Pernambuco, um para o município de Mogi das Cruzes, lá no interior de Minas, um para lá, um para cá. Então, um para cada um. E a Tocato iria comprando. O treinamento para o pessoal usar isso seria todo em vídeo, à distância, porque é uma venda de massa, não pode ser treinamento pessoal, nem presencial. Teria sessões periódicas de tirar dúvida, por exemplo, uma vez por semana teria lá alguém no Webex uma horinha para tirar dúvidas, não é? E o suporte seria pela internet e seria free. Internet free, querendo dizer o seguinte, não precisaria a gente ter um 0800 de suporte. O suporte seria por meio de e-mail, Skype ou WhatsApp, para a gente não gastar com 0800 para ficar atendendo ligação, né? Nem de celular, nem de telefone. Isso seria a definição do produto. E o produto teria essas informações de saúde, educação, segurança pública, economia, infra, população e tal. Como seria o preço? Seria cobrada uma anuidade de R$ 8.000. Por quê? Para ficar dentro da dispensa de licitação, quando fosse vender para município, né? A ideia seria, fiz uma visita para um município, gostou, hoje como é que a gente faz? Faz uma visita ao município, gostou, aí vem. Ah, mas tem ata. Ah, mas a gente não tem dinheiro. Ah, mas não tem orçamento. Ah, mas o investimento mínimo são 5 licenças. Ah, mas aí tem que fazer o projeto. Eu não tenho ninguém, eu não conheço o sistema, eu não sei o que lá. Muitos municípios que precisariam, e empresas e tal, que não tem como fazer esse projeto, né? Então a gente já daria um produto pronto. Esse valor de licitação até R$ 8.000, dispensa a licitação, está congelado desde 1998 no governo. Então há um projeto de lei tramitando no Congresso para multiplicar isso por 3, para 24 mil. Mas até que isso, não sabemos se isso vai ser aprovado, os 8 mil seria para isso, né? Então tem um projeto de lei tramitando. E esse 8 mil seria para município, para empresa privada, para tudo mais. Então qual é a ideia? Seria reajustado anualmente a depender do limite da dispensa. Porque depois que a pessoa compra, ela já comprou. Com esses 8 mil inicialmente, a gente compraria o token do Sense, que para tocado sai pela metade do preço, né? E a gente já compraria para fazer venda. A ideia é vender centenas ou até milhares desse produto, né? E esse produto que a gente ofereceria, município 360 graus, poderia ser adquirido de um em um. Então, eu vou no município, só quero um, tome um. Não, eu quero dois. Aí dois já é complicado, porque passa da licitação. Empresa privada não, já eu quero 5, pronto, 5 vezes 8 mil, né? E por aí vai. Como seria o segundo P? O primeiro P foi produto, né? Os 4 P's do marketing. O primeiro P foi produto, o segundo é preço. Claro, isso aqui é só uma sugestão, aqui é só um brainstorm, né? Para a gente ver. Preço. A primeira anuidade dos 8 mil compraria o token do Sense e pagaria os custos de promoção. Da segunda anuidade para frente, 8 mil todo ano daí para frente, vai pagando a renovação das licenças, não é? E vai pagando também o servidor Amazon, o nosso pessoal que ficaria monitorando aí, administrando esse ambiente e desenvolvendo também mais coisinhas no produto, né? Esse seria o preço. A praça, né? Qual seria a gente vai oferecer como isso aí, a gente vai vender aonde esse produto, né? Seria oferecido pelo nosso pessoal de lead generation, de inside sales, e também visitas em grandes clientes. Claro, os municípios maiores, capitais e principais municípios seriam vendedores nossos visitando, ele poderia ser contratado direto pela internet. Então, imagine, eu fiz uma visita aqui em Caruaru, que é o principal município do Agreste, Pernambuco. Gostou, gostei. Pronto, vamos entrar aqui na internet e já faz todo o processo de contratação, preenche um formulário com os dados do cliente, município, empresa, privada. Um contrato seria enviado pelo e-mail dessa pessoa, essa pessoa assinaria, digitalizaria o contrato, escanearia, mandaria de volta pelo site e aí receberia o boleto com a primeira anuidade que seria gerado e enviado por e-mail. Pagou o boleto, vimos o pagamento cair na conta, aí confirma o fechamento do negócio e a gente enviaria o usuário e senha para que ele pudesse acessar imediatamente. Então, coisa rápida, sem lero-lero, sem instalação de nada em canto nenhum. Seria essa a ideia.
como seria a promoção desse produto, o quarto P do marketing, né? Seria feito um canal no YouTube com vídeos curtos e bem profissionais para ficar mandando, produzindo, divulgando, né? Seriam feitos seminários pela web toda semana, com 1 hora de duração, cerca de 40 minutos de demonstração e 20 para perguntas e respostas, toda semana ao vivo, para aí ser aquela coisa de massa mesmo, né? Campanha de marketing digital, Facebook, Google, né? E participação em eventos de gestão municipal. Sempre que tivesse evento de prefeito, de tal de secretários, a gente procuraria palestrar ou ter um stand, ou as duas coisas, né? E também a gente pode dar alguns acessos, como isso seria um servidor ClickSense que a Tocato vai comprar, então a gente pode dar licença para quem a gente quiser. Então, se tiver formadores de opinião de massa, sei lá, jornalistas famosos, Miriam Leitão, Reinaldo Azevedo, pessoas influentes, políticos e pessoas consultores, terem acesso a isso para serem formadores de opinião, né? Por exemplo, né? E depois disso, isso é a promoção. E qual seria o gancho? Ah, Gilberto, fica nisso, só essa massa, tal, não. Teria um gancho para ampliação do projeto, que seria o seguinte, ó, nos municípios grandes, né, o que a gente pode fazer? O município que contratou um negócio desse, pode fazer tanto sucesso lá dentro, que ele diz, olha, eu quero essa ferramenta também aqui nos meus dados internos, que não tem aí publicamente. Então, a gente pode fazer também data marts. Por exemplo, os tribunais de contas de cada estado, todos têm um layout padrão que eles exigem que os municípios enviem as informações para eles, de licitação, folha de pagamento, planejamento orçamentário e execução orçamentária, todo empenho, liquidação, pagamento, rezar pagar. Então, a gente poderia fazer para alguns municípios um projeto específico onde ele comprasse mesmo as licenças e tudo mais, quer dizer, seria esse produto um gancho, uma entrada para a gente vender. Né? Então, a gente poderia vender planejamento orçamentário, aí vender projeto mesmo, normal. Né? Vender execução orçamentária, vender a parte de licitações, fazer o projeto mesmo de folha de pagamento. Então, seria assim que a gente iria ter um gancho para não ficar só nesse produto. No município grande, ampliar mais ainda. Não é? E também datamarts com dados não públicos, né? Que não tem layout padronizado, né? Que podia ser monitoramento de metas, cenários de simulação, matriz de controle de despesa, né? Outras áreas. Como seria essa ampliação, né? Por exemplo, para municípios com mais de 200 mil habitantes, o camarada gostou de usar o nosso produtinho de 8 mil por mês, continua usando, mas ele quer também o produto para outras coisas internas, como a gente viu anteriormente, para orçamento, para folha de pagamento. Então ele adquire lá on-premise mesmo, 5 ou 10 tokens, né? Para município com menos, a gente pode entrar no modelo Sense-Size, como entrou aquele Axis Group lá dos Estados Unidos, né? Isso aqui é a ver com a Click. Então, assim, é isso aí. Essa é a ideia, tá? Vou encerrar por aqui, que já falei demais. É só um brainstorm para vocês analisarem e aí a gente marcar um Webex todos juntos aí para ver o feedback de vocês, tá bom? É isso aí, então. Um abração a todos e vamos juntos aí, criar alguma coisa para vender um bocado. Ah, tem outra coisa também que eu queria mostrar, antes de parar a gravação, que eu fiz aqui um fluxo de caixa simulado, tá? Desse produto. Então, só para vocês verem, é uma planilha Excel que eu vou mandar também para vocês. Um fluxo de caixa estimado, né? Considerando que a assinatura anual do produto é R$ 8.000, que eu vou dar uma comissão de 5% para quem vender, que tem impostos de 15% sobre o que eu faturar, o que eu fiz? Um fluxo de caixa aqui, ó, ano, mês, no tempo. Então, aqui em janeiro, nós, para terminar o produto, precisaríamos investir mais uns R$ 5.000. Então, o nosso caixa começou negativo em 5 mil. Precisaríamos contratar em fevereiro um servidor Amazon. Já fiz a pesquisa, um servidor com 15 GB de RAM e 2 CPUs para a gente começar. Custa 733 por mês. Aí, ó, somando 5 mil que estava negativo com 733, fica negativo em 5.733, seria o nosso investimento. Aí a gente vai comprar um ClickSense SP10, custa para Tocato, aqui eu botei 40% do preço de tabela, tá? Não sei se isso aqui está exatamente certo, mas só para vocês terem uma ideia, compramos. Aí vai negativo para 33 mil. Mas aí digamos que em fevereiro a gente consiga terminar o produto em janeiro, em fevereiro a gente já conseguiria vender 10 assinaturas dessa para o Brasil inteiro, né? Então vende 10 é 80 mil, não é?
Então é 80 mil, aí meu caixa, ó, 33 mil negativo, botei 80 mil no caixa, ficou positivo 46 mil. Mas aí chegou março, eu tenho que pagar de novo a mensalidade do Amazon, diminuiu o meu saldo. Ah, mas aí eu tenho que, tô aqui, né? Eu tenho que ter uma despesinha para o pessoal fazer a manutenção mensal. Então, menos 3 mil de horas vagas de técnicos nossos, caiu o caixa para 42. Mas aí eu vendi mais 10, subiu para 122 mil. Só que quando eu vendi 10, até esqueci de fazer essa conta aqui em cima, tem só um errinho aqui, mas eu vendi 10, mais 10. Aí custou para Tocato 35 mil, que é 40% do preço de tabela. Aí diminuiu o meu caixa. Eu paguei uma comissão de 4 mil, 5%, aí meu caixa foi para diminuir mais um pouquinho, e os impostos também diminuiu meu caixa mais um pouquinho. Mas aí no outro mês, aí eu fiz isso mês a mês, ó. Mensalidade da Amazon, esforço técnico para no mês de abril para administrar, vendi mais 10, vendendo 10 a cada mês. Aí tive que comprar mais 10, eu tive que pagar comissão e tive que pagar imposto. A caixa foi para 96 mil. Se eu fizer essa brincadeira mês a mês, é claro que à medida que eu vou vendendo mais, repare, a mensalidade da Amazon, quando passar de 20 usuários para 30, já tem que ser um servidor melhorzinho. 30 GB, 4 CPUs, dá 1.469 por mês. Aí já baixou um pouquinho o meu caixa, mas eu vendi mais 10. Aí, ó, esse servidor Amazon aguenta botando mais 10, 40 usuários, 50, aí vai aguentando e vai aguentando. Aí quando eu chegar em 80 usuários, eu já aumento o servidor Amazon. Vai para 61 GB de RAM, 8 CPUs, custa 2.633 por mês, ligado 24 horas por dia, 30 dias. Aí o caixa vai para 216 mil positivo. E aí a gente vai, ó, quando termina o primeiro ano, pagando comissão, pagando imposto e vendendo 10 a cada mês, terminando o ano com 110 vendidos, sobraria no caixa positivo em torno de 289 mil. E a gente teria vendido 110 cópias sem dar desconto, né? Isso é interessante. E aí, claro, no segundo ano em diante, para essa turma que já comprou, ele vai pagar a assinatura sem a gente ter que comprar a licença de novo para esses que já compraram. Então, vai pagar a renovação e depois sobra para a gente um dinheiro maior. Eu não segui aqui na planilha, mas se a gente for seguindo, vai dar um dinheiro bacana aqui, interessante. Claro, fui conservador, né? Vendendo só 10 por mês. Eu creio que tem, se é um produto de massa, tem espaço para muito mais. Mas o que a gente estou fazendo aqui seria até para a gente usar esse ano para testar esse métier, para a gente ver como é que isso poderia ser feito, né? Bom, então é isso. A única questão aqui é se a Tocato poderia comprar essas licenças e prestar esse serviço, não é? São dados públicos, não é SaaS, que é dado público, ou se a gente teria que fazer isso abrindo uma outra empresa, da Tocato ou não. Eu acho que poderia ser pela Tocato, porque a Clique está fazendo um bocado de coisa lá e também não está falando nada com a gente, está deixando a gente na saudade, e aqui está vendendo licença do mesmo jeito, né? Então, seria essa a ideia, tá bom? Pronto, aí encerro por aqui, vou fechar aqui a gravação do vídeo e aí a gente conversa depois, tá bom? Um abração para vocês e a gente conversa.